com uma determinada frequência baseada em seu clock, que é medida em MHz. Um barramento mais veloz permite que os dados sejam transferidos mais rapidamente, o que faz com que as aplicações sejam executadas mais depressa. Um barramento completo de um sistema computacional pode chegar a 64 pinos para as transferências de dados, endereços e sinais de controle. Daí teve o surgimento da tecnologia de sistemas intervias para barramentos com apenas 2 fios, um para a transmissão serial de dados e outro para a transmissão serial de clock e sinais de controle. Como pode ser observado neste diagrama em blocos, todos os circuitos integrados que compõem a placa-mãe são interligados através desses 2 fios deste barramento serial. Com apenas 2 fios, um denominado SDA, que é o responsável pela transmissão serial de dados, e outro denominado SCL, que é o responsável pelos sinais de clock e controle, todos os integrados são interligados num único sistema de barramento. Um circuito integrado denominado controle do barramento atua como um expansor. Ele faz a sinalização ou troca de informações entre o processador e os dispositivos, ou entre os próprios dispositivos, para que a troca de informações ocorra dentro da placa-mãe. Uma vez que todos os dispositivos estão de alguma maneira interligados através do mesmo barramento, faz-se necessário o controle do uso de barramentos para que se saiba de onde vem e para onde vão as informações que nele trafegam, bem como para que se possa definir prioridade de uso do barramento pelos diversos dispositivos e também indicações de onde as informações estarão disponíveis para os respectivos dispositivos de destino. O circuito integrado do controle de barramento pode ser comparado a um sinalizador de estradas com as placas de orientação, tais como siga, pare, etc. Nos tablets, notebooks, iPads e celulares, esta sinalização é executada a partir do processador com a memória EEPROM, sendo expandida para todos os demais componentes pelo circuito integrado de controle do barramento I2C. Este circuito integrado de controle I2C opera como um sistema multiplex, redistribuindo os barramentos para toda a placa-mãe. Uma condição essencial para o bom funcionamento do barramento é a estabilização da tensão de alimentação sob o barramento. Este sistema foi desenvolvido pela Philips e consiste em um sistema de endereçamento por software, permitindo um grande número de funções de comutações. Todos os dispositivos conectados através desses 2 sinais SDA, que é dados, e SCL, que é clock, possuem um endereço e podem atuar como transmissores ou receptores independentes se esse dispositivo for um processador, uma memória ou um periférico. Para entender bem o funcionamento deste barramento, podemos relembrar uma configuração de flip-flop que tínhamos uma configuração chamada de Master-Slave, ou mestre-escravo. O dispositivo mestre envia um registro com o endereço que deseja acessar e se deseja leitura ou escrita. Ele informa se está solicitando um ato de leitura ou uma atividade de escrita. Todos os dispositivos irão receber este registro. Aqueles dispositivos que não possuírem o endereço registrado irão ignorar o registro e aguardar o sinal stop. Aquele que tiver o endereço enviado irá responder com o sinal de acknowledge, que é um sinal de reconhecimento. Assim que o master receber o sinal de reconhecimento, poderá iniciar a transmissão ou requisição dos dados. Assim que a transferência terminar, irá enviar um sinal de stop
que liberará o barramento para que outros dispositivos possam então atuar como master. O sinal de start consiste em levar a linha SDA para o nível baixo e depois a linha SCL também para o nível baixo. Após o primeiro byte ter sido transmitido, segue um trem de pulsos de endereçamento, seguido de trens de pulsos de instruções. Com isso, o mesmo barramento de dados serve para barramento de endereços. Todo o processo é realizado por software, diferente dos barramentos com trilhas dos computadores de mesa, que tem o barramento feito por hardware através das trilhas da placa-mãe. Outro tema muito importante no estudo dos tablets é a conectividade. Utilizando padrões de conexões, torna-se possível conectar o tablet com diversos outros dispositivos. Por isso, os tablets vêm com vários sistemas e padrões de conexões, tais como Bluetooth, Wireless, USB, entre outros. O USB é o barramento universal serial. É uma interface plug-and-play que conecta o processador a periféricos externos. O USB permite conectar periféricos sem que haja necessidade de desmontar, desligar ou dar um reboot no computador. Através de um único tipo de conector, ligamos diversos periféricos. O plug USB é padronizado e utilizado por todos os periféricos. O software do processador faz o reconhecimento do periférico conectado ao USB e, através do barramento I2C, faz a interligação no sistema, permitindo o envio e a recepção de dados. Analisando o diagrama em blocos, podemos ver que o tablet é um circuito baseado na plataforma 3G. Na maioria dos casos, tecnologia GSM, GPRS e também WCDMA. Vamos estudar este estágio. Detalhando mais o estágio 3G, podemos montar uma configuração com este diagrama em blocos. Ele está dividido em 3 estágios principais: o digital baseband, a parte analógica e o transceiver, que é responsável pela transmissão e recepção sem fio. Como podemos observar, um tablet basicamente é um telefone celular. A banda digital tem a função de realizar todo o processamento digital dos dados utilizando um chip DSP, processador de sinais digitais, e deve trabalhar na mesma linguagem que o processador do tablet. A banda analógica é responsável por gerar uma portadora com a modulação dos dados produzidos pela banda digital. Inclui todo o processamento de voz, codec de transmissão e codec de recepção de sinais, lembrando que trata-se de uma transmissão bilateral. Esta etapa analógica inclui ainda as conexões de alto-falante, microfone e buzzer. Por ser um tablet um conjunto de circuitos, não é necessário que esses dispositivos estejam presentes nesta etapa, pois há uma integração de todos os dispositivos com a placa-mãe. Mas o processamento de áudio é feito nesta etapa analógica chamada analógica baseband. A unidade do transceiver é responsável pela recepção e transmissão de sinais de radiofrequência. Inclui a etapa de potência para a transmissão de RF e na recepção possui os amplificadores de baixo ruídos denominados LNA. O tablet possui nesta unidade um conector para inserir o SIM card da operadora de telefonia 3G. Aqui então podemos ver em destaque o SIM card, tem a parte tanto do conector externo, como tem a parte de processamento interno.
Ele ainda possui o UART, que é o Universal Assíncrono Receptor e Transmissor, que é um padrão que identifica todos os tipos de sinais entrando e saindo deste chip processador. O hardware 3G deve fornecer, portanto, toda a plataforma para processamento de sinais de telefonia móvel 3G, tanto parte de voz como de dados. Atua como se fosse um aparelho de telefonia celular, só que operando, neste caso, essencialmente com dados, já que o forte, como mencionamos, do tablet é a conectividade com a internet. Então ele deve ter um sistema de interação com dados bastante rápido, uma velocidade boa de conexão, por isso que tem que ser o sistema 3G. À medida que amplia a velocidade, automaticamente precisa de um sistema de memória mais rápido e de alta capacidade. E essas memórias, então, estão atreladas ao clock do processador. Podemos ver, então, em destaque os componentes essenciais, que é o processador, memória flash, banco de memórias SDRAM, o chip Bluetooth, a baseband analógica, responsável pelo processamento de voz e dados, então ele incorpora o codec, e todo o circuito da plataforma GSM 3G, que é o padrão GPRS para transmissões de radiofrequência com dados. Seria, portanto, a parte da interconectividade. Devido ao elevado grau de implementação do processador, não é necessário ter vários processadores na placa, um para cada estágio. Por exemplo, o processador que seria utilizado na função de 3G pode ter suas funções implementadas no processador principal, que também vai dividir suas funções para o circuito Bluetooth, para o circuito do wireless e assim sucessivamente. Com isso, temos uma placa-mãe mais minimizada. Entretanto, cada estágio tem seus chips dedicados no exercício de suas funções específicas. As funções de Bluetooth e rádio FM podem ser incorporadas no mesmo chip, bastando algumas conexões externas. Mas as antenas devem ser separadas devido às faixas de frequência. O Bluetooth opera em 2,4 GHz e o FM opera na banda comercial de frequências. As conexões wireless da internet são realizadas pela unidade WLAN, ou seria WebLAN, que deve possuir um processador que gerencia a transmissão e recepção de dados para a internet, adaptando ao sistema sem fio, baseado em um protocolo BlueLink 5.0. O mesmo circuito que gera o sinal para a internet sem fio também gerencia o GSM, que é o sistema de telefonia celular, no padrão 3G, também conhecido por GPRS. Um sistema de clock, que aliás é muito importante ser verificado durante o processo de diagnóstico de defeitos, irá sincronizar todos os estágios com o OMAP, que é o processador principal. A distinção dos sinais de radiofrequência é feita através de filtros passabandas,
que são colocados nas entradas das antenas do tablet. Cada antena possui seu próprio circuito ressonante, que nada mais é do que um circuito sintonizado com um amplificador de potência especificamente numa faixa. Como vemos aí, uma faixa de 5 GHz, uma faixa para 2,4 GHz e assim sucessivamente. As faixas de frequências de recepção e transmissão são diferentes, mas internamente o processamento é único. Teremos, portanto, um processamento de codecs, demoduladores e processadores de sinais distribuídos em um chip da baseband que faz todo o processo de sintonização e ainda faz as conversões de analógico para digital e de digital para analógico. Isto é necessário, pois todo o processamento interno ao tablet é digital. Entretanto, todo o processamento de comunicação sem fio é analógico. Observando novamente o diagrama em blocos do tablet, encontramos também os componentes destinados à alimentação e ao carregamento da bateria. Vamos falar um pouco mais sobre eles, já que na prática são componentes que apresentam um certo índice de defeitos. Vemos aqui o diagrama em blocos do chip que faz o controle de alimentação do tablet. É um chip inteligente pelo fato de possuir internamente um software com um conjunto de instruções que determina o controle da bateria. Internamente, faz o controle da alimentação, bem como todo o circuito de proteção. Externamente, distribui a alimentação através de transistores MOSFET de potência. O carregamento da bateria é feito pela entrada USB. A tensão obtida na entrada USB é aplicada a um circuito integrado de controle de carregamento que tem a finalidade de gerar uma tensão para o carregamento da bateria. Observe que todo o procedimento é controlado por software, interagindo com o processador e com as memórias da placa-mãe através do barramento I2C, que são os terminais SCL e SDA. A bateria, como já mencionamos, é de lítio. Falaremos dela mais adiante. O circuito é dotado de um sistema de proteção que desarma o fornecimento de tensão quando a bateria estiver totalmente carregada, evitando sobrecarregá-la. Também existe um sistema de proteção térmica feita pelo termistor que envia ao circuito integrado informações sobre a temperatura da bateria. O estágio de alimentação é composto por elementos SMD, essencialmente capacitores e indutores de dimensões mais robustas conectados diretamente ao chip para poderem suportar os valores nominais de tensões e correntes necessários ao funcionamento da placa-mãe, sobretudo nos estágios de amplificação de radiofrequência para o sistema 3G e wireless da internet móvel. Este é o circuito elétrico do conversor DC-DC, com os respectivos indutor e capacitor SMD, que mencionamos anteriormente como sendo de encapsulamentos mais robustos, mais resistentes. O pino Enable corresponde à habilitação do chipset. É importante entender que todos esses circuitos estão de alguma maneira atrelados ao conjunto de instruções por software gerenciados através do chipset e do processador. A seção da fonte de alimentação dos tablets é do tipo PWM, modulação por largura de pulsos. Todos os ajustes são feitos através da frequência de saída do PWM,
que para cada valor de frequência terá um fornecimento com valor diferente de tensão, conforme podemos visualizar neste gráfico. Para cada valor de frequência, teremos, portanto, um valor de tensão diferenciado. Para facilitar o diagnóstico de defeitos, precisamos entender o circuito que é o embasamento de toda a fonte de alimentação, que é o circuito PWM. E nos tablets não é diferente. Ele também é baseado em alimentação PWM, que significa modulação por largura de pulsos. Todos os ajustes são feitos através da frequência de saída do PWM, que para cada valor de frequência terá um fornecimento com valor diferente de tensão. Recomendamos dividir o estudo em 4 partes: bateria, controlador PWM, que acerta os valores de tensões para cada estágio do circuito, o driver de saída, que é responsável pelo fornecimento de corrente, e o estágio de saída, formado pelos transistores MOSFET. Estes transistores constituindo a etapa de potência, que também utiliza os componentes mais robustos, mais resistentes, para efetuar a filtragem de saída e também a proteção. As baterias utilizadas nos iPads e tablets são do tipo polímero de íon de lítio, que armazenam o dobro de energia que uma bateria de níquel-cádmio. As baterias polímero de íon de lítio são baterias que não possuem aquele efeito indesejado, chamado efeito memória. Ela não vicia, ou seja, não é preciso carregar a bateria até o total da capacidade e também descarregar até o total mínimo. Portanto, isso é uma grande vantagem dessas novas baterias. Na prática, a gente chama de bateria de íon de lítio. Entretanto, para garantir uma vida útil mais longa, a bateria deve ser usada frequentemente. Isso significa que ela deve ser carregada e descarregada pelo uso. Também deve-se evitar ao máximo que a bateria chegue em sua carga mínima, aquele ponto em que desliga-se o aparelho. A bateria é sensível ao calor e por isso deve-se evitar expor a bateria ao calor. Quando a bateria estiver totalmente carregada, deve ser retirada do carregador ou desconectar o plugue do carregador do tablet, evitando-se assim que a bateria se aqueça. Evite utilizar a bateria dos tablets e iPads em temperaturas superiores a 35 graus centígrados, pois acima desta temperatura poderá danificar permanentemente a bateria. Anteriormente mostramos um diagrama em blocos didático do tablet. Aqui vamos apresentar outro diagrama de outro fabricante. Este está mais simplificado, separado por módulos. O módulo DP52 constitui o módulo analógico do alto-falante, que processa também o microfone e fone de ouvido. O módulo DMW96 é a placa-mãe principal com o processador, o chipset e seus componentes adjacentes. Utiliza, neste caso, um processador de 850 MHz que roda sistema operacional Linux com o framework Google Android. Possui as interfaces HDMI, USB, Wi-Fi, conexão 3G e memórias. Muitas versões de memória têm sido utilizadas nos tablets, causando um pouco de confusão na nomenclatura. Vamos explicar com mais detalhes esse ponto. A memória SDRAM
E a memória RAM sincronizada é uma memória RAM sincronizada, pois trabalha em sincronismo com o clock do processador e proporciona um aumento na performance em função do processador poder executar outras tarefas até que os dados requisitados estejam liberados quando são lidos imediatamente. Então, a SDRAM é uma RAM sincronizada. Temos uma outra versão de memória, que é a DRAM, às vezes também chamada de RDRAM. A DRAM é um novo conceito de armazenamento que divide os circuitos de memória tipicamente em 16 matrizes de células, permitindo assim a leitura e gravação simultânea de 16 canais. Outro tipo de memória é chamada de